Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições. O senhor continua na direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júlio. Plano visado pela Missão Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia da União Sudoeste de Angola. Pelo que se digna ele as postas em qualquer grupo publicitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o devido acompanhamento implicitamente. Valores humanos inestimáveis e os patamares da juventude. Por favor, que a responsabilidade leve a todos a acompanharem este tema até o fim. É pertinente. É claro que falar dos valores humanos inestimáveis é falar de valores incalculáveis, valores que não se medem do menos infinito ao mais infinito, o que equivale aos cálculos de uma eternidade transportada e percorrida. Afinal, é falar de valores que não são compensados por qualquer diploma, como de escolaridade ou de formação técnica. Enfim, valores que eram comprovados no menino Jesus, que até os grandes doutores da época aprendiam dele as lições, que nem precisava de reclamar ou ser contemplado com um diploma honorífico, que afinal já não seria suficiente para justificar a sabedoria que ele continha, a menos que fosse simplesmente para satisfazer o capricho daqueles que na vida só acreditam na palavra de alguém pelo diploma ou titularidade que exibe, razão pela qual os judeus ignoraram um mestre em altura no seio deles, em meio às evidências que confirmavam do peso intelectual e de sapiência daquele homem, que, enquanto adolescente, já debatia com os doutores. Lucas 2, verso 46, 47. Na verdade, já na história das revoluções sociais e a todos os níveis, têm surgido espontaneamente homens de tamanha inteligência e sabedoria que, com efeito, valeram na constituição de grandes compêndios de base da investigação científica que perdura. E Jesus foi um deles em carne no mundo. Eis um testemunho. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, verso 52. E ainda, na história do mundo de hoje, se vai comprovando emergências de jovens que, sem escolaridade conjugada, fazem proezas no xadrez científico. Pois, ninguém acreditaria no mundo científico de hoje que alguém com uma simples quarta classe escolar pudesse dissertar com credibilidade e sem equívocos em níveis dos mestres universitários dos mais altos escalões que existem, envolvido somente em literaturas no seu percurso. E aqui falamos com fatos, cuja confissão pública da pessoa em cena seria obviamente negada por uma universidade assim confrontada, em que esta pessoa tivesse passado, o que não aconteceu a prazo. Daí que, fazendo fé em tal confissão como franca e ingênua, pretendemos, com este tema, encorajar os jovens a não se verem na impossibilidade de explorarem os conhecimentos, estando fora do sistema regular de ensino. Poderão espantar o mundo, afinal, com suas audácias, e a fama deles será a mais elevada de facto, pelo nível em que a gente os verá a se exporem com propriedade naquilo que terão assimilado, restando finalmente o desafio à sociedade, tanto civil quanto religiosa, a sondar, afinal, valores excepcionais nas pessoas, que, bem expostas, poderão até serem tidas como um lixo reciclado para vasos de honra e de grande uso, ao que, pelo incumprimento do pressuposto, os responsáveis ou coniventes passarão a ser vistos como ambiciosos em disputa, como por posições. Aliás, já um líder eclesiástico confrontava tal sistema de disputa por posições, com a dedução de que nas organizações ou instituições já é possível encarar muitos como estando numa fila, à espera de sua vez para as almejadas posições privilegiadas de cargos.
uma fila, no entanto, tão longa de concorrentes em disputa por tão poucas vagas. Claro, mantendo-se sempre longa tal fila em cada geração de concorrentes que vem passando, que até os já admirados pelos seus feitos na causa, nem todos terão conseguido vaga alguma, até mesmo ao descanso. Na conta, como da predileção à continuidade de muitos ocupantes nos lugares, isto que não hesitamos a atestar, não faltando, nesta fila, aqueles que provavelmente já andassem marcados como prediletos na conta de quem encarasse o sistema como se de um órgão patrimonial se tratasse, jus ao que já se conjecturou afinal, de que nas promoções, seja em eleições, enquanto alguém não for conhecido superiormente, o nome não sai. E se porventura sair, é óbvio que fica logo minimizado, desfavorecido e retirado. E as intervenções, mesmo massivas e sensíveis, são negadas e banidas a todo custo. Isto tão frequente em assembleias eleitorais simplesmente representativas ou figurativas, não efetivas, em vários organismos no mundo, até mesmo em muitas estruturas eclesiásticas. Pois não. E como prova disto, já um outro líder eclesiástico de influência em tempos idos, na minha organização mesmo, indagou-me a que ramo familiar pastoral eu pertencia, pretendendo, como era notório, que me encaminhasse facilmente nas proximidades da frente de uma fila daquelas que afinal ocorrem. É claro que cuidei, como é natural, não me identificar quanto ao que me identificava de facto, seja no presente, com uma linhagem pastoral bem referenciada na história da nossa igreja, vista em Angola. Efetivamente, porquanto nunca seria por um conceito de patrimônio que alguém, numa causa isenta, aceitaria ser colocado em frente naquela fila. Não obstante, todavia, a contemplação que se impõe a todo um legado histórico de valor na causa, que honestamente se nos fosse talvez reconhecido. Afinal, a revolução cultural vai exigir que os autodidatas sejam reconhecidos e expostos aos devidos méritos naquilo que prestam, à margem de qualquer empirismo. E falando da sociedade religiosa, o desafio é tanto mais, como a cristã, em que a humildade, a simplicidade, a fidelidade e a unidade, é claro que dominam as regras cívicas da conduta na vida. Ficando aqui, assim, um sério desafio aos jovens de ambos os gêneros a não se darem nas desculpas, afinal, de não se assumirem nas audácias pelo saber, enquanto provado autenticamente que alguém, um jovem mesmo, com uma simples quarta classe escolar, já sobressaiu com habilidades tais, que convence realmente os universitários no mundo extraordinariamente. Alguém que, acima de tudo, tem cuidado de invocar grato em sua profissão de fé o nome do Deus Altíssimo, um Deus que tudo pode na valorização do mais desprezado homem na terra, a enquadrá-lo, por conseguinte, ao seu devido nível, um Deus que até dos animais naturais cuida e proíbe maltratar. Daí que, quando Deus apela a um homem famoso a descer, é para preservar, afinal, o digno princípio da equidade de valores humanos, entre grandes e pequenos, entre ricos e pobres, entre os instruídos e os menos instruídos, e efetivamente entre os colegiados e os autodidatas. Quiçá a ser aquele jovem um restaurado de pessoas tantas que andam escondidas ou mesmo enterradas por aí, com seus valores incontestáveis.
pessoalmente, já um alto funcionário, ainda na minha organização, indagou-me em tempos idos a saber que habilitações escolares tinha eu, comovido ele com uma das minhas prestações como esta. Na realidade, nisto eu me orgulharia mais, com toda a franqueza que me exponho, se de facto lhe confirmasse, em resposta, ter eu uma simples quarta classe, pela diferença honrosa que o facto contempla, afinal, alguém visto com o mérito próprio de docência universitária no que comprova. É verdade que o incidente em foco do desafio daquele jovem há de constituir, afinal, objeto de estudo nesta etapa da vivência no mundo, sobre o real estado natural em cada ser humano, até que cada um seja acreditado efetivamente naquilo que demonstra como douto por natureza, concedendo-lhe nisto as devidas credenciais formais convencionais para o devido enquadramento, uma concessão de mérito realmente. Daí a confirmar-se efetivamente o facto de que cada etapa da vivência no mundo se apresenta com suas descobertas e revoluções, que, quanto aos jovens, nesta maratona, vale o testemunho de João nestas palavras: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 2, verso 14. É, pois, este um testemunho que dá exatamente resposta a quem ainda indagasse a possibilidade de alguém com uma simples quarta classe básica poder confrontar ou até mesmo superar os grandes mestres universitários do mundo, naquilo que pessoalmente testemunhei e testei daquele jovem, no que dissertava em um vídeo público, que acredito ser visto até mesmo por muitos jovens, tanto na sociedade quanto na igreja. E é claro que, se porventura tal indagação ou questionamento ainda existisse em alguém, como a contestar tal fato, que leva a supor que seja a simulação de alguém com uma universidade comprovada, então, justo seria que o mesmo facto realmente comprovado da habilidade intelectual e sapiência da pessoa constituísse por si mesmo uma premissa de garantia da devida insígnia conjugada, inversamente à da classe rebaixada declarada, a quarta classe. Portanto, uma insígnia inversa tal de mérito, ou mesmo de direito, que é inquirida então assim a esta pessoa para o devido crédito no que expõe, enquanto testada honestamente. É, pois, esta uma forma clara de desafio a todo o descrédito ou mesmo subversão ao facto, por aqueles que vincam o ódio, a insolência, a vaidade, o escárnio, até nas coisas sérias quanto sagradas, a arrogância e, acima de tudo, o egoísmo. Gente de má fé, que se dá, afinal, a semear vento para colher tempestade. E nas descobertas e revoluções respeitantes a esta presente etapa da vivência no mundo, a Igreja de Deus precisa, afinal, de se adaptar na sua dinâmica de ação e atuação, como na compreensão de uma missão associativa entre igrejas ou grupos congêneres, na produção de influências sadias que convergem para as mesmas finalidades organicamente definidas, preservando, ademais, o proativismo. Só para se ter uma ideia, se em determinada etapa da vivência no mundo Deus cooperava com os polígamos, como mesmo Abraão, Jacó e mais na história bíblica, nas etapas posteriores, como de hoje, já é diferente. Se
Como no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, numa etapa da vivência no mundo, disciplinava-se casamentos fora da igreja a membros por exclusão do livro, até ao rebatismo ou novo batismo. Hoje, é por tempo organicamente determinado. Se numa etapa da vivência no mundo, o divórcio a mulheres era documentado por motivação a crentes na história bíblica, na presente etapa, já não é consensual. Enfim, se numa etapa da vivência no mundo, falar da democracia era escândalo, ou mesmo subversão, até na igreja, na presente etapa já é um princípio da vida, até nos termos da liberdade religiosa outorgada. Afinal, já terá chegado uma etapa da vivência no mundo em que os autodidatas, aqueles que convencem o mundo pelo livro, de forma toda aberta ou franqueada, nos detalhes, ou seja, sem rodeios, sem receios e sem reservas, isto que assumimos deveras neste tema, sentar-se-ão juntamente com os reitores universitários por vinculação implicada, não duvidando que tal já ocorre certamente, a menos que falte a boa-fé da parte daquele a quem compete a cedência, remando assim contra o fenômeno tal das descobertas e revoluções que jogam com cada etapa da vivência no mundo, antes que se declare um fim deste com a vinda de Jesus, certo de que encontre ele ainda fé na terra. Lucas 18, verso 8. Jovem, leia em Gênesis 32, verso 22 a 28. Não se distraia, nem se frustre. Lute somente com Deus, como Jacó no val de Jaboque. Deus te abençoe.